Aline. E aí, galera? Boa tarde. Vamos chegando. Boa tarde para todo mundo que está chegando aí. Já vou preparando aqui para chamar a Dani e o Natanael. Vou organizar aqui. Tudo bem? E aí? E aí, a gente já tá live? Já entra assim? Estamos já, aqui. Olha aqui, vou te mostrar o Ken para ele, olha lá ele. Say Hi, hi Ken. to Fernando, remember him? Fernando. Hi, Ken. How you doing? How are you? I'm fine, and you? Good. Good, thank you. Nice to see you. Ó, essa é a aula, ó, quer ver, ó? Tá rolando aula agora? Sim, é uma aula, mas todo mundo é independente, olha ali, ó. Ó, Tá legal. vendo? Sim. E você botou quem para trabalhar e tá fazendo live agora. Não, a gente dá essa aula juntos, né? Agora eu botei ele para trabalhar. Entendi. Ai, sim. Peraí que eu vou deixar um pequeno office aqui, que é mais... E aí, tudo bom? E o Natanael, cadê? Tudo bem, Natanael tá chegando. Natanael sabe que é o homem Chegando. dos trabalhos. Não, olha a bagunça aqui, que é uma bagunça aqui dentro. E aí, como é que são as coisas aí? Como é que tá ela aí? Tudo bem, vocês? Tudo bem, tudo tranquilo. É, aqui tudo bem também, chovendo bastante. Chovendo? Sim, precisamos de chuva, né? Tem uma seca desgraçada aqui na Califórnia. Ah, é mesmo, não? Mas hoje não tá chovendo, então hoje deu uma... Ah, legal. O Rio de Janeiro aqui tava chovendo desde o ano novo. Não brinca. Sem parar. Aquela chuvinha para, chuva para. Sim. Ontem caiu um pé d'água aqui de tarde, mas hoje está melhor. Hoje está melhor, mas cara de chuva. Daqui a pouco chove de novo. Ah, pois é, verão, né? Verão no Rio de Janeiro, assim. Verão no Rio de Janeiro é todo ano, né? Ah, sim. A gente diz que tem duas estações, né? É o verão e o inferno. São duas aqui. Só tem essas duas. Não existe frio. Por que é inferno? Então, por que é inferno? Porque é calor além do verão, entendeu? A gente tem o verão que é calor e tem o verão que além do calor ainda é mais quente ainda. É o inferno aqui, literalmente. E aí, como é que tá depois daquela vez que a gente falou da pandemia? A gente começou lá no início da pandemia. Não, tá ótimo. Todo mundo de volta. A gente tem aula online que a gente dá. Por exemplo, essa aula que a gente dá quinta de manhã, que é a gente faz 2 horas de Open Studio, né? 2 horas que o estúdio está aberto, pode... Uhum. É que nem era no estúdio do Pilates, né? Então, as pessoas, elas podem tirar 2 horas, fazer aula 2 horas, ou podem... Oi? Dani, acho que teu som tá cortando um pouquinho, Dani. Ah, tá cortando? Ih, será que é interferência minha, hein? Não sei, a princípio... Interferência é o Natanael. Natanael chegou. Poxa, que eu não tô vendo a Dani, não tá aparecendo pra mim. Não tá vendo ela? Não tá Eu aparecendo. não tô vendo ele. Eu tô vendo. Agora! Agora eu tô vendo. Oi, doutora Dani, como é que você tá? Parei que eu vou te mostrar lá pro Ken pra ajudar hoje. Eu vi você, eu tava assistindo e tentando falar e Tu nada. viu ele aqui, ó? Vi! Natanael. Yes, I do. Agora sim. Ele já nem enxerga. Essa beard, Oh, he has a beard. É, porque eu tô barbado, olha. Tá diferente. Eu tô no meu pequeno cafofo aqui. A pandemia envelheceu o Natanael uns 10 anos, né, Natanael? Pois Tá é, vendo? né? Só agora um senhor de cabelos grisalhos.
Eu tava Mas vendo aí- tudo vocês aí falando e não tava conseguindo entrar. Ver. Então, Continue a falar, Dani. da Mas- pandemia, não voltou tudo. Tem essa aula que a gente dá na sexta-feira ao meio-dia aqui, né? E a maioria do pessoal é online, que eles continuaram, porque são tudo professores do mundo inteiro que fazem aula online. Tem no estúdio, mas tem gente na televisão também. Tem gente do tá? Agora, no grupo. Mas eu vi agora. Tá, teu som ainda tá cortando para mim um pouquinho, né? Quando você vai lá para fora, melhora. Melhor, é. Quando você fica nessa salinha aí, tá cortando para você, não tá, Nael? Mas a princípio a internet tá aqui, é estranho isso. Ah, tá aí? Eu tirei até o meu fone para ver se era isso. Deu umas picotadinhas. Pronto. Melhorou agora? Agora melhorou. Bom, Agora- Então Agora tá, tá de de repente eu boa. vou ficar ali no estúdio, então. Não quero falar muito alto para eles, não. não atrapalha. Dani, deixa eu aproveitar já, então, já vou entrar com uma pergunta Sim. que para mim, ainda, porque não é o formato de aula que eu dou, né? Sim. Eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eu fico com uma certa dúvida. Esses alunos de vocês que são independentes, né? Sim. Uhum. Como é que vocês fazem para eles chegar nesse nível de independência? Tem a fase inicial, como é que funciona? Essa é a melhor pergunta. É? Eu até dei um workshop aí no Brasil, online, na época da pandemia. Então, a gente começa eles, eu tenho, tipo, umas aulas iniciais, assim, que são 4 aulas, tá? 4 aulas privadas. E eles têm que fazer essas 4 aulas em 2 semanas. Eu não dou mais de 2 semanas para eles fazerem. Ou seja, eles têm que vir 2 vezes na semana, no mínimo, né? Aí depois, nessas aulas, a gente já meio que prepara. Só que eu não dou um monte de exercícios. Eu dou alguns exercícios no Reformer e eu faço, depois que eu introduzo isso, eu faço eles repetirem esses exercícios. Então, eles repetem de novo, né? Porque, na verdade, a gente, como professor, a gente pensa... isso daí fica meio tedioso, né? Mas as pessoas que chegam no estúdio, eles não sabem. Eles não sabem, então não é tedioso para eles, na verdade, é tudo novo, né? Então, eu faço eles repetirem. Daí eles repetem aqueles exercícios. Aí, se sobrar tempo, isso eu faço no Reformer, em geral, né? Se a pessoa pode. Né? Daí eu dou um pouquinho de math, e daí é esse repertório que eles vão ter durante aquelas aulas. E daí eles podem passar para as aulas. E essas aulas são só 4 pessoas, não é? Aqui, essa aula aqui são 8 pessoas, porque eu dou com o Ken. Então, são 2 professores no chão, né? Então aí eles começam a memorizar, assim. Então, daí, o que acontece? Como é que a pessoa progride daí? Quando ele está fazendo o repertório dele, ali eu digo, quando tu chegar... E foi exatamente isso que o Jay nos ensinou, que ele dizia que o Pilates fazia. Quando tu chegar, depois do 100, me chama. Então, tu vai fazer teu footwork, a pessoa está fazendo ali, faz o teu 100, daí depois, quando chegar ali, tu para e me chama. Porque eu posso estar com outra pessoa, né? E aí, eu, por exemplo, se eu quero dar coordination, daí eu ensino coordination. Eu não vou ensinar mais de 2 exercícios para pessoa naquela aula, né? Então, é assim que a gente começa. Vai enxertando aos pouquinhos. Isso, e é claro, não a pessoa tem que estar, assim, ó, comprometida a fazer Pilates, entendeu? Não é porque não é uma aula guiada pelo professor, é uma aula independente. Então, mas a gente está com muito sucesso aqui fazendo esse tipo de aula. E tem outra coisa também. Um vê o outro, né? Então ele chega e diz, eu quero fazer isso. Que legal, eu quero fazer. Sim, tu vai fazer lá pra frente, entendeu? Mas eles veem quais são as possibilidades, né? Se tu tá numa aula... Eu não sei como é que são as aulas aí no Brasil, todo mundo faz a mesma coisa. Sim ou não? Como é que são as aulas? Eu não sei. No geral, sim. Sim. Todo mundo É guiada com todo mundo fazendo a mesma coisa.
Isso. Mas daí a gente começa a pensar, né? Tem gente que está perdendo e tem gente que está fazendo coisas que, né? Porque, na verdade, eu sempre falo, o Pilates não é assim, tem um dizer assim, one size fits all, né? Não é assim, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo precisa da mesma coisa, né? Uhum. Então, esse tipo de aula, assim, as aulas estão super bem agora, porque é isso que eu acredito, entendeu? Sim. Eu acho que essa é a primeira coisa, é tu acreditar naquilo, né? Exatamente. Porque as minhas aulas antes eram assim também, eu dava aulas de Math e Reformer, né? Mas eu não acreditava assim naquilo, então minhas aulas não engrenavam, nunca engrenaram. Quando eu comecei a fazer esse modelo, o negócio engrenou. E claro, com a ajuda do Ken também, né? Mas aí o negócio engrenou. Ô, Dani, mas no caso, essa linha de raciocínio vocês fazem seguindo uma estrutura básica, por exemplo, de, não, a gente só faz isso com Reformer ou Math, ou não, Reformer Math, eu adiciono alguma coisa já de Cadillac. Já, se eu tenho... Em geral, na primeira aula a pessoa não consegue porque não vai ter tempo, né? Mas, em geral, na segunda, terceira aula, tu já consegue... Tá, o que essa pessoa precisa? O que eu quero? O que a gente, né? O que ela precisa? Ou o que eu quero que ela entenda, entendeu? Aí, quando tu vai para Cadillac, ou tu vai para cadeira, ou tu vai, sei lá, entendeu? Para qualquer outro. Ele tem aquele exercício que é para ele, entendeu? Ou para ela, né? Então, que é, de novo, o que o Jay sempre falou, que o Pilates chegava e falava assim, agora eu vou te dar esse exercício é só para ti. Entendeu? Então, tu, de repente, não vai ver outras pessoas fazendo quando tu tá fazendo aula aqui, entendeu? Então, é só para ti. Então, esse exercício é o exercício que eu vou te dar, é só para ti. Então aí, daí depende, quando a pessoa faz reforma, se ela tem tempo daí de vir pro Cadillac, eu vou dar alguma coisa para ela aqui, porque eu quero que ela faça, sei lá, qualquer coisa, quero que ela entenda mais sobre a flexão da coluna, entendeu? Então aí eu posso dar um push-through, posso dar, entendeu? Então daí depende da pessoa, porque isso é que é, na verdade, né, o que a gente quer, né? A gente quer dar o que a pessoa precisa, certo? Exato. Né? Mas o aluno, então, resumindo, o aluno entra, o novo aluno, ele faz as 4 aulas privadas e aí ele entra nesse... Em geral, a gente pergunta também qual é o teu objetivo. Tu quer ficar em private ou tu quer ir para aula? Sim. Né? Então, em geral, a gente pergunta desde o começo, porque talvez... Se você sabe que a pessoa vai ficar em private, talvez daí eu vou trabalhar um pouquinho diferente, né? Porque aí não tem essa tão rápido. Mas, na verdade, mesmo em privates também, eu acho que a pessoa tem que ser mais independente, né? Sim, com certeza. Entendeu? Então, de tudo, né? De carregar a caixa. Né? De tudo. Até mais no private, ele tem que ser mais independente. Exatamente. Em private é que é onde a gente tem isso, mas de querer... E às vezes as pessoas, quando elas vêm de privates, elas ficam nessa necessidade de ter o professor, sabe? Toda hora olhando. Eu acho que a sensação de que, tipo, eu tô pagando para ser individual, então você vai ter que... Sim, exato. Não, exato. Sim, mas quando eles vão para aula, daí eles estão pagando aula, né? Então, mas com certeza. E tem gente que gosta de privates, entendeu? Mas eu tenho muita gente que eu digo, vem fazer uma private, vem fazer uma aula, né? Mas às vezes as pessoas têm medo, porque elas ficaram na private tanto tempo, entendeu? Que elas têm medo. Não sei, como é que eu vou fazer e se eu esquecer? Grande coisa, se esquecer, eu te pergunto, não tem problema. Porque às vezes até a pessoa do lado vai saber e vai poder dar ajuda para ela, entendeu? Então, mas a gente está aqui, né? Óbvio, estamos aqui, então. Se são só 4 pessoas ou 8 pessoas e 2 professores, imagina. Dá para levar super na boa, né? Mas nas nossas aulas aqui eu não tenho mais nenhuma aula que é liderada pelo professor. É tudo assim, tudo assim. E aquela coisa, né? Tem gente que quer e tem gente que não quer. Daí os que não querem não são para esse estúdio aqui. Lógico, é isso que a gente diz. Para todos, né?
Não, entendeu? Doutora Dani, mas deixa eu me perguntar uma coisinha. Você mega experiente, você com um professor aí, um instrutor aí razoável que dá aula de vez em quando aí, um tal de Jay. Mas a minha sensação, uma coisa que eu fico pensando assim, a pessoa está meio que livre, o corpo vai entendendo o que é que precisa, você vai passando o que você acha que ele precisa. Sim. Mas, por exemplo, quando o cara vai ganhando mais experiência, essa rotina vai, na teoria, deixando de ser tão repetitiva e colocando mais exercícios, menos repetições, por exemplo. Sim. Um exemplo, uma série de reforma é avançado e tal. Como é que fica a partir daí? Assim, o aluno ele vai fazendo, aí eita, me enganchei agora, porque é muita coisa, né? Então tem uma fila de lado feito Pilates tinha, vocês botam alguma coisa ou vocês orientam? Não, o próximo é tal exercício, ele sabe pelo nome. Não, então, presta atenção. Tem aqui um aluno, até ele tá ali. Ele fez o seguinte, ele trouxe uma lista de todos os exercícios e botou na parede. Ele imprimiu em vários, né? Vários papéis, bem grandes. Ele botou na parede. Aí o que começou a acontecer foi que os que já sabiam o que fazer, que são avançados, não sei o que, começaram a ir na parede e olhar a lista. E daí eu disse, acabou a lista. Não tem mais lista. Pum, tirei da parede. Porque eles sabiam o que era. Então, mas eles saíam do Reformer e iam lá na parede para ter certeza. Não tem problema. Se tu errar e fizer um exercício, é uma grande coisa. Mas eu tenho um cartãozinho que, na verdade, eu dava para as pessoas, mas eu não dou mais. Eu não dou o cartãozinho com os exercícios mais. Eu tinha um cartãozinho, vou mostrar para vocês. Eu tinha o cartãozinho, mas eu eliminei o cartãozinho agora. Não tem mais cartãozinho. Ninguém mais usa cartãozinho. Não tem mais escola. Não tem mais escola. Não tem mais escola. Olha aqui, eu tenho um monte de cartãozinho aqui, ó, deles. Essa é a primeira professora que eu vejo estimulou o aluno a colar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eles anotavam, olha aqui, ó. Aí eles anotavam tudo ali no cartãozinho. Ó. Caralho. Tá vendo? Só que agora ninguém mais usa. Ninguém mais usa. E daí eu disse, não, nós vamos tirar esse negócio da parede, chega disso aí, porque ninguém tá, entendeu? Ninguém tá aproveitando, ninguém tá as pessoas estão saindo do Reformer e aí eu falei pro Ken, nós vamos tirar isso da parede. Deu, acabou. Mas eu tenho um pôster da André, ó, tá vendo? Sim. Que às vezes a gente vem aqui, né? Se eles precisam, eles vêm aqui e olham, mas é isso aí que a gente tem. Mas eu não. Eu não. Sou meio assim. Uhum. A informação é prática, tá no corpo. Né? Exatamente, porque é isso que eu falo para as pessoas, por exemplo, se tu faz as transições direito dos exercícios. Uma cola, um chama o outro. Exatamente. Uhum. Se tu faz as transições direito, um chama o outro. Mas é que as pessoas, elas ficam muito aqui, ó, em vez de estar aqui. No ponto dela, elas ficam muito aqui que vem. Exatamente. Deixa fluir, se tu deixa fluir, as coisas vão acontecer, entendeu? Mas é que as pessoas, todo mundo fica nervoso e ansioso, e não sei o que vem depois, entendeu? Mas tu tem que deixar, e principalmente no método, um exercício te leva ao outro. Um exercício te leva ao outro, sabe? Então, é só, se tu te lembra das transições, vai ser mais fácil ainda. Por isso que transições são tão importantes, né? Sim. Tá me ouvindo bem de novo, que eu cheguei aqui para perto? Tô ouvindo perfeitamente. Então tá. E por via de regra, vamos dizer, de regra não, né? Não é uma regra. Mas, geralmente, quando o aluno começa, ele começa pela reforma? Em geral, sim. A não ser que a pessoa não possa, por algum motivo de lesão ou, né, aqui. Mas, em geral, a gente começa no reforma. E isso se mantém depois que ela deixa de ser um aluno não, aí novo? Depois que ela deixa de ser um aluno ela novo, pode começar onde ela quiser. Se ela quiser pegar e começar no Cadillac, ela pode. Se ela quiser começar na cadeira, ela pode. Daí, quando a pessoa já sabe o que fazer, aí faz o que quiser, né? Tá, mas ela faz sempre aquela sequência dela? Sempre no que, se ela vai fazer o Cadillac, ela vai fazer o que ela sabe, né? E eu posso, de repente, introduzir um outro exercício também depois, mas... Ok, mas vamos dizer que ela vai entre... hoje eu vou começar no Cadillac.
E depois ela pode ir para o reformer ou não? Pode. Se ela tiver tempo de fazer tudo, né? Sim. Ela não Entendeu? precisa necessariamente Mas começar sabe lá. que eu vou te falar qual é a coisa mais interessante dessa coisa da independência que eu vejo. É a pessoa saber o que o corpo dela tá pedindo naquele dia. Entendeu? Porque é isso que a gente faz, na verdade. Quando tu faz o teu treino, o que tu decide? Tu te conecta com o teu corpo e diz, eu preciso fazer alguma coisa hoje porque, sei lá, qualquer motivo, entendeu? Preciso dar uma melhorada no meu osso, sei lá, entendeu? Então a pessoa que ela começa a pensar assim também. Hoje eu quero fazer aquilo porque eu preciso alongar, sei lá o que, entendeu? Então, eles já começam a pensar assim, e pensar o que o meu corpo está precisando hoje. E essa informação é preciosa, sabe? Sim. Tu saber isso aí, na verdade, é o que tu quer, né? Porque a pessoa vai saber o que fazer, porque ela se lembra, aquele exercício me fez eu me sentir assim. Uhum. Eu tô precisando alongar a lateral do meu corpo, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Porque, sabe? Então, a pessoa começa a pensar o que eu vou fazer. Isso daí sabe, isso aí é independência de verdade, né? É a pessoa saber. Mas, como você disse, só acontece no momento que ela está presente, né? Tem que estar presente. Não é para todas as pessoas, né? Exatamente. Para aquela pessoa que está presente, né? Está presente, exatamente. Mas é isso que a gente quer, na verdade, né? É lógico. Como professor. E como que você disse, aquele que não está presente, que não se encaixa no estúdio, tem outro estúdio. Exatamente. Mas eu vejo, é impressionante assim, o progresso que eu vejo das pessoas que fazem a aula, que também cresceram com a gente, né? Porque a gente está aqui há 10 anos. Então, fizeram com a gente desde que a gente começou aqui. Aí eu fiz o The Work, daí as coisas começaram a mudar quando eu fiz o The Work com o Jay. Quando eu comecei a estar com o Jay, as coisas começaram a mudar aqui no estúdio. E eles foram conosco, assim. Eles foram, né, todos progredindo conosco. Então, e hoje eu vejo, é a mesma coisa. Quando eu troquei o equipamento, que eu fui para o equipamento clássico, porque eu fui treinada em equipamento clássico. Mas quando eu abri o estúdio, o equipamento clássico era muito caro para mim. Então, eu consegui o equipamento que não era clássico na época. E depois, quando eu troquei tudo para o equipamento clássico, eu vi uma mudança nos meus clientes também, que foi absurda. Sabe? Então as pessoas vão crescendo contigo, né? Conforme tu vai crescendo como professor. E eu vejo que hoje eles cresceram muito mais com esse tipo de aula do que se eles ficassem trancados numa aula que todo mundo faz a mesma coisa. Interessante. Não, eu sei, é difícil de entender, né, como é que isso funciona. É só vendo, assim. Tem gente que vem aqui e não acredita na aula, sabe? Não acredita, fica assim, como assim? Como é que vocês conseguiram isso? Mas eu devo muito ao Ken isso aí, porque ele ele me ajudou bastante, assim, né, nesse aspecto. Então, ele é uma pessoa assim, que foi essencial para mim, assim, transformar totalmente o estudo em ser independente. Eu fico pensando, não sei se também é porque, assim, culturalmente, a gente é meio que levado a isso, né? A gente sempre pela ordem de alguém, culturalmente, na escola, na faculdade, enfim, até na forma de treinar, de se exercitar, no geral, muito comum aqui isso, né? Não, você recebe, no máximo, você vai numa academia, que aí talvez até se apresente mais parecido, né? Você vai na academia, tem uma listinha de exercícios que você vai fazer. Exatamente. Quando a gente ia na academia, né? Entendeu? Você é formado em educação física, Fernando? Também. Todos nós, então. Tá. Então, não era assim quando a gente ia na academia? Tu não tinha tua fichinha de exercício, ia lá e fazia, e o professor estava ali
Só que tem um detalhe, né? Qual é? Que é o que para mim é meio difícil. Porque assim, academia, esse aparelho é o quê? Extensora. Faz o quê? Extensão. Só. Esse aqui, Tá. entendeu? A função dele é mais simples das coisas, entendeu? Pois é, mas a gente Quando eu penso nas Bom, nuances, a gente no tem que pensar. backstroke swimming, sei lá. As pessoas, Natanael, as pessoas são inteligentes o suficiente para a gente não pode menosprezar, Sim, sim. não é verdade? Não, eu sei, claro, é muito mais difícil, não tem nem comparação, entendeu? Mas por isso que a gente começa, por exemplo, quando eu tinha uma menina que eu fazia, eu era mentora dela, eu não falei para ela assim, o que é iniciante, o que é intermediário, o que é avançado. Eu perguntei para ela o que dá mais suporte para a pessoa, né? O que dá? Quais são os exercícios que tu daria que vão dar suporte para a pessoa, né? Apoio. Suporte é que é apoio, né? Apoio das costas, apoio, entendeu? Então a gente tem que começar a pensar o que é, na verdade, iniciante nesse termo de apoio, de como a pessoa vai conseguir encontrar o centro dela melhor, quais são os exercícios que vão te dar isso. E são esses exercícios que tu vai botar no iniciante, né? Entendeu? Então, quais são os exercícios? Por isso que a gente tem que, por exemplo, eu não penso mais assim, iniciante, avançado, eu penso esses exercícios são os que dão mais apoio para a pessoa, são os que vão ensinar ela a se conectar com o centro dela melhor, né? Então eu fazia a pessoa pensar. E em geral, esses exercícios vão ser o que no manual, que hoje todas as certificações têm, vão ser os exercícios iniciantes, entendeu? Que é o footwork, né? O 100, né? Sabe? Então, são as coisas que vão dar mais apoio, né? Então, por exemplo, daí tu passa a pessoa pro Cadillac, quais são os exercícios, não vai botar a pessoa a fazer um shoulder roll down, não vai botar a pessoa a fazer coisa que ela não vai ter apoio, né? E tu vai botar a pessoa a fazer coisa que ela tem apoio, porque ela já não... A gente sabe como é que é dar frogs in circles para uma pessoa iniciante. As pernas vão para todo lado, né? Porque ela já perdeu o apoio da barra, ela já perdeu, né, a conexão que ela tinha com o reformer, né? Então tu tem que pensar nessas coisas quando tu vai botar uma pessoa iniciante no reformer. Ou no Cadillac, ou sei lá. Isso é legal. Sim. Tem uma... Meu marido entrou. Deve estar fazendo café da manhã. Tem uma pergunta aqui para você, Dani. Como foi a transição do teu estúdio, das aulas de grupo para o modelo Open Studio? Como você fez? Eu falei para os alunos, agora vai ser assim. A partir de hoje, segunda-feira... A gente, tá, então agora vai ser assim. E eles, claro, teve gente que ficou horrorizado, né? Mas elas ficaram, todo mundo ficou. Todo mundo ficou. E hoje, quando a gente pergunta, eles dizem, é bem melhor. É bem melhor. Mas, claro, assim, ó, a gente tem... o pessoal que tá aqui, esse pessoal aqui, é praticante de Pilates, entendeu? Não é assim, chegou ali do... Entendeu? Não, gente que vem 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Praticante. Exatamente. Praticante. E, na verdade, é isso. É aquela coisa assim, tu tem que ter muito claro na tua cabeça qual é o teu propósito. E qual é o teu... O que tu quer, qual é o teu... Como é que se fala? Perdi a palavra, mas qual é o que tu quer pro teu estúdio, né? Então, quando tu tem isso muito claro na cabeça... Concordo, então, o que eu quero no meu estúdio é que eu tenha praticante de Pilates assim. Porque eu quero ver eles progredirem, porque eu quero ver eles sem dor, porque eu quero ver as pessoas, sabe? Não me interessa aquela pessoa que vem uma vez por mês. Não, não é pra ti. Vai ali na esquina, tem vários. Entendeu? Eu quero pessoas... por isso que é tudo baseado nisso aí. Tu tem que fazer, tu tem que vir. Porque só assim tu vai conseguir melhorar, vai conseguir não ter dor, vai conseguir... Né? Porque a gente sabe, a pessoa que vem uma vez a cada... Entendeu?
Esse não é o tipo de aluno que eu gosto de ter. Eu sou muito sério com relação a isso. Então, Dani, agora uma dúvida, né? Até porque, em se tratando de Brasil, como existem muitas pessoas que atuam na área, que no próprio estúdio a coisa é livre, mas em outro aspecto, livre porque não teve digamos assim, um padrão de acesso mesmo ao conhecimento de Pilates e tal. Então, eu vejo muito lugar que os alunos chegam, aí já vão fazer o que eles sempre fazem, o que eles gostam e tal. E aí vem uma dúvida. Trazendo para um trabalho consistente como vocês fazem aí, se chega um aluno que você percebe que ele precisa de X, mas toda vez que ele vai fazer sozinho, ele faz o Y. Porque assim, ele não, eu não gosto de fazer as short box. Eu preciso, mas não gosto. Aí ele tenta não fazer. não, isso não existe. Não existe. Sim, porque daí tu vai falar, tá, e aí? E aí pular não pode. Entendeu? Porque a gente tá prestando atenção, né? Entendeu? Então, a gente ainda tem, a gente ainda tá aqui, né? Somos professores, não é assim, não é que as pessoas chegam, mas a gente tá aqui. E, de novo, são poucas pessoas, não é uma aula de 30, né? Então, a gente tá vendo tudo que as pessoas estão fazendo. Entendeu? E é aquela coisa, né? O que tu não gosta, o que tu não gosta é o que tu tem que fazer. Sempre Como é que é, Natanel, os horários aqui? Mas os horários estão fechados, tipo, ou é como o Joe mesmo, ou assim, tipo, pronto, eu posso chegar a hora que eu quiser como uma academia. Não, eu adoraria que fosse assim, mas não é. Adoraria se eu tivesse o estúdio aberto o dia inteiro e as pessoas só chegassem, que era assim que era no Pilates. Então, o sonho do Jay foi que, ele sempre falou, que se o Pilates entrasse aqui um dia, ele reconhecesse o que ele deixou, certo? Para nós. Então a pessoa que... agora eu perdi meu pensamento, não, mas o que tu tinha perguntado mesmo? Aqui. Não, essa questão de o aluno entrar o horário que quiser. Sim, como então, academia. eu adoraria, deu um probleminha de pré-menopausa aqui. Não, eu adoraria que fosse assim, mas não é. Eu tenho horários fixos para essas aulas, entendeu? Essa aula de quinta e de sexta, ela corre por 2 horas, né? Então, que nem eu disse, a pessoa pode chegar antes, pode sair depois, entendeu? Ela é 2 horas, mas tu não precisa ficar as 2 horas. Tu pode chegar às 7h15, às 7h30, às 6, entendeu? Mas ela vai das 6 da manhã até as 8 da manhã. Tá? Isso é um open studio, né? Então a pessoa vem a hora que esse horário são 8 pessoas no máximo. Esse horário são 8 pessoas no máximo. 8 pessoas. Cada porque sou eu e o Ken. Essa de 2 horas sou eu e o Ken. Quando é de 1 hora são só 4 pessoas, um professor. Legal. Entendeu? Mas eu adoraria que... Cada um faz o seu, o cara chega, cada um faz o seu. Exatamente. O Jay continua dando aula aí? O Jay dá aula todas as última quinta-feira do mês. Então a gente tem que fazer uma live na última quinta-feira do mês para pegar ele de relance. Nas últimas quintas do mês ele dá uma aula ele tá aqui, né? Mas ele tem uma aula que é as pessoas aqui e daí a aula da 1h30 é todo mundo online. Porque daí ele pega o pessoal que ele já deu a aula também e o pessoal consegue fazer de outros países, né? Aula com ele. E quando você está nesse grupo aí de 4, galera se movendo e tal, e quando você quer acrescentar algo novo para alguém? Quero passar aquele exercício para aquela pessoa, você acha que ela está legal, ela pode fazer isso aqui, sim. Esse vai ser legal para ela também? Sim. Como é que faz? Daí foi o que eu falei aquela hora, quando eu falo assim, por exemplo, eu quero adicionar coordination, né? Então eu vou dizer para ela assim, faz o teu footwork, né? Tudo direitinho, faz o teu 100. E se eu não estiver aqui contigo, quando tu terminar o teu 100, tu me chama.
porque eu vou te dar mais um exercício. Vai Aí tu dá o exercício. Aí depois eu quero dar, sei lá, qualquer outro lá pra frente, entendeu? Eu vou dizer, ó, quando tu chegar naquele exercício, quando tu terminar, tu me chama, que eu vou te dar outro. Vou te dar um outro. Mas eu tento não dar muita coisa nova. Sim. Né? Porque senão não fixa, né? Tem que deixar fixar. Então eu tento dar 2 no máximo, entendeu? Aí acrescenta esses 2 ao repertório dele e continua treinando. Exatamente. Ô, Dani, tu vai falou passando, vai corrigindo, né? Sim, lógico. Sabe? Aí é de praxe. Falou que quando vais no início, você faz uma série menor e que se repete, né? Para a pessoa absorver mais, e que se repete. Tem porque você não segue o que é básico, intermediário e avançado naquele conceito que a gente tem muito na linha mais da Romano, né? Você segue sequência única, né? Então, como é que você faz a seleção do que é menor? Mesmo que, pronto, um aluno convencional, comum, que não tem nada demais, assim, não tem nenhum problema físico, tem um padrãozinho, como se fosse o básico que vocês aplicam, aí. Aqui no estúdio, tá falando? Em geral, por exemplo, o que eu dou? Eu não deixo passar de 6 ou 7 exercícios no Reformer, tá? O que eu dou em geral? Eu dou footwork, eu dou 100, eu passo pro stomach massage, já. Faço a short box, tá? Daí eu faço elephant, daí eles vão pro knee stretches, porque daí tu vai de cima para baixo. E daí tu faz knee stretches e faz o running, faz o pelvic lift. Esse é mais ou menos o que eu dou. Basicamente, né? Daí depende da pessoa, mas é isso aí. Entendeu? Então, eu deixo o frogs and circles de fora, em geral, porque, de novo, aquela coisa, né? Não vou perder. Exatamente. Então, de novo, é aquela coisa, o que te dá mais apoio, né? O que tem mais apoio. O mais difícil ali e mais perigoso é o elephant, né? Então, tu tem que estar com eles ali para fazer. Sim. Fica de pé e tudo mais. Que é o mais perigoso. Tem que estar ali, né? Como professor para segurar aquela barra ali, né? Exato. Então, esses são os basicamente assim o que eu dou. É quase a série básica, né? Quase sempre. Então, é isso que eu tô te falando, para tu ver, quando tu vai para trás e tu te lembra do teu manual, é isso aí, não é isso? Né? Quando tu vai para trás lá e te lembra, era isso que eles davam, entendeu? É basicamente isso, né? Mas, claro, é aquela coisa, quando tu tem um programa de certificação, tu precisa dar para o teu professor o que é uma organização da coisa, é né? totalmente diferente daí, né? Tu precisa saber. É uma organização do projeto. Mas depois de que tu já tá dando aula há anos, tu pega aquele manual e faz assim, ó. Joga fora. Entendeu? Porque daí tu já tem experiência. Mas acontece que o manual é muito importante para um professor novo. Muito, muito importante. Mas depois que tu já tem experiência, tu já não precisa mais do manual. Daí tu tem que começar a pensar, né? O manual tem os ingredientes, né? Os ingredientes estão tudo lá no manual. O manual é essencial no começo, durante alguns anos, depois de certos anos de experiência. Vai ficar, exatamente. Vai entender o esquema todo. Aí tu tem que começar a sair um pouco da casinha. Da casinha, exatamente. Então, basicamente, isso que eu dou é o que era o básico da Romana. Sempre vai variando o aluno, né? Porque, por exemplo, pode chegar um aluno, de repente, bem forte, bem consciente de certa forma, e de repente no Reformer você já está passando um chest expansion para ele. De repente ele precisa, ele pode fazer. Depende do aluno, exatamente. Depende, exatamente. Ele vai seguindo ali. Tudo depende. Tu chega a pessoa, tem gente que tem uma consciência corporal boa, né? E é assim, pega as coisas super rápido, entendeu? Vai e aí na tua cabeça, o aluno. Tá na tua cabeça, então, em geral, eles fazem esse pequeno reformer que eu dei, e daí a segunda vez eu digo, tu faz de novo agora, mas não faz 10 repetições do footwork, faz só 3. Entendeu? Vamos diminuir as repetições, faz pouco, mas vai de um para outro, né?
eles começam a sentir, mas olha só, tô suando. Entendeu? É isso aí. Exato. Então é isso, porque, de novo, o que a gente tem que pensar que o que é tedioso para nós como professores, né? Porque a gente ficar repetindo. É isso que é tedioso. Exatamente. O que é tedioso, eu sempre falo isso. O que é tedioso para nós como professor não vai ser tedioso numa segunda aula de uma pessoa. Eles não se lembram mais. Eles não se lembram. Entendeu? Daqui a pouco ele vai demorar muito para eles falar, mas eu vou fazer isso de novo. Vai demorar muito. Mas a gente, como professor, fica pensando, ai meu Deus, vou dar aquilo de novo. Sim, a pessoa precisa que tu precisa, sabe? Para tu conseguir fazer uma coisa bem, tu tem que repetir. Né? Não é em qualquer esporte, não é assim. Qualquer esporte, eu dançava. Qualquer condicionamento físico. Quantas vezes faz a mesma coisa? As coisas só ficam melhores quando a gente repete. Corredor corre todo dia. Exatamente. Não por nada, todo dia. Sim. Mas se tu for pensar em esporte, né, um jogador de basquete, quantas vezes ele vai treinar, arremessar naquela cesta? Quantas horas ele vai ficar fazendo a mesma coisa? Entendeu? Não é o caso, mas a gente aprende com repetição. E aí em Los Angeles já teve alguém do esporte aí com vocês, não? Los Angeles é a terra, além do esporte, alguém de... Los Angeles é a terra do cinema, né? Deixa eu perguntar para o Ken. Ken, do we have someone that was like a sports person here, like famous? Did you have someone? Famous sport? Yeah. I think Regina brought somebody there. LeBron James? No. He's asking us if we teach LeBron James. No, I haven't worked. Didn't Asaido have that big like football player or something at some point? I don't know. I thought he was like a UCLA football player or something. Oh, yeah, maybe. Às vezes a gente não sabe que as pessoas são, entendeu? Ah, tá. Entendi. Mas você lembra o James, eu sabe a Ellie estava falando aqui, a outra professora estava falando, uma outra professora teve, mas eu não sei. Não sei. Sim. Não sei porque eu não, entendeu? Às vezes eles trazem os clientes deles mesmo, então eu não fico sabendo. Mas ninguém que eu conheço assim da televisão. Sim. Que aí é a terra do cinema também, né? Exatamente. Ô Dani, deixa eu te perguntar outra coisa. Você tem todo o formato de dar aula, né? O perfil e a escola e a vivência. Você adapta exercícios? Tipo o quê? Tipo assim, dar o hundred com as pernas dobradas? Essas coisas assim. Não muito, porque se eu acho que a pessoa não é capaz de fazer aquele exercício como o exercício deve ser feito, não vou dar o exercício. Em geral, raramente eu adapto. Raramente. Por exemplo, se eu não faço aquele tabletop com as pernas, sabe? Com as pernas dobradas, com 100. Se eu preciso que a pessoa precise de apoio para as pernas, eu vou deixar a barra para cima e vou deixar ela apoiar. Okay. E é assim que ela vai trabalhar. Eu não faço aquele tabletop. E tem outra coisa, por exemplo, a Karen Frischman, sabe? Vocês conhecem a Karen? Okay. Ela fala uma coisa muito legal. Ela fala, tu não pode trazer o exercício para o nível do cliente. Tu tem que trazer o cliente para o nível do exercício. Isso aí, quando ela falou, eu nunca esqueci. Tem coisas que as pessoas falam que a gente nunca esquece, né? Sim, e eu nunca esqueci disso. Então, se o cliente não tá preparado para aquele exercício, por que tu vai trazer um exercício para o nível do cliente e não trazer o cliente para o nível do exercício? Entendeu? E aí, eu acho que esse é o negócio da repetição, entendeu? É a falta de entendimento do cliente para o exercício que faz a gente trazer o exercício para o cliente.
Então a gente tem que fazer que o cliente entenda para ele chegar naquele exercício. Certo? Por exemplo, outra coisa, o Jay falava, tem um cliente aqui que vem nessa aula, ele até estava aqui, mas ele tinha ido embora quando a gente começou. Ele, para tu ver o entendimento, o Jay trabalhou muito tempo com ele, desde que ele tinha 20 anos, tá? Hoje ele tem quase a minha idade. E ele falava assim, o Jay, quando foi ensinar Snake and Twist para ele falou assim, tá, então é que nem é que nem o elefante, mas só com uma posição diferente. Você entendeu? Então, então é isso que a gente quer da pessoa. É assim, tá, aquele exercício avançado para ele já tinha entendimento do exercício. Era só mais difícil, né? Bem mais difícil. Sim. Entendeu? Só que ele foi lá, fez. Porque ele já tinha, ele na cabeça dele, é que nem o elefante, mas, né, um pouquinho mais. Então é isso que a gente quer, né, que a pessoa faça essas conexões, entendeu? Que é só assim que acontece crescimento, né? Então a pessoa, porque então essa é a questão, o modificar muito, tu tá às vezes modificando tanto exercício que já não é mais o exercício, né? Então, eu não faço muito, para te falar a verdade. Às vezes tem que cuidar muito com modificação, né? Porque... A pergunta é mais até, Dani, porque uma realidade muito comum aqui é ainda a busca por pilates com viés de fisioterapia. Sim. Então, chega às vezes umas senhoras... levantar o braço, ela levanta a perna, entendeu? Eu tenho essas senhoras também. Então, se você for seguir um padrão de exercícios no Reformer, até que tem um formato de exercício e tal, às vezes eu fico pensando, certo, como é que eu vou fazer determinadas coisas com essa senhora se ela está tão debilitada, sabe? Bom, mas daí, Nathanael, daí a gente tem que, de novo, a gente tem que fazer com que a pessoa faça o que ela é capaz de fazer, né? Entendeu? E, na verdade, nesse método, a gente tem tanto lugar para ir, né? Muito. Entendeu? A gente tem tanto lugar para ir que se a pessoa não pode fazer o Reformer por algum motivo, tem tanta outra coisa para fazer. Né? Se a pessoa precisa estar no Cadillac, porque ela precisa de mais apoio, porque ela precisa... Tem tanta coisa para fazer. Tanta coisa para fazer, né? Com essas pessoas. Eu tenho gente que tem bastante lesão, pessoas senhorinhas, assim. Entendeu? Que tem bastante lesão e coisa, problema de coluna e problema disso, problema daquilo. E elas fazem um monte de coisa, mas no começo tudo começa mais devagar, né? Daí é diferente, né? Tu tratar uma pessoa que não tem lesão nenhuma, ou daí tudo do que tu tratar uma pessoa que já tem 80 anos e bem cheio de lesão, entendeu? Para nós. Então, tu vai fazer as coisas que ela pode fazer, né? E às vezes é aquele pré-pilates que a gente conhece, né? Que na verdade é super bom, né? O pré-pilates, né? Todas aquelas coisas que tem na fisioterapia, né? Que é aqueles... quando a gente chama de isso, não, exatamente. Não. Mas eu sei. Né? Pensa bem, essas coisas são super boas, né? Que a gente aprendeu como pré-pilates, entendeu? São super boas para a pessoa quando ela precisa entender como usar o centro, né? Toda aquela coisa. Então, isso é mais importante. Tem tanta coisa que a gente pode dar, na verdade, do que ficar modificando até que o exercício já não é mais aquele exercício, né? Porque já modificou tanto que já perdeu a essência do exercício, né? Virou outra coisa, exatamente. Então a gente tem que cuidar com essas modificações. Né? Uma professora falou para mim uma vez que o aluno avançado não é um aluno que faz exercício avançado. O aluno avançado é o aluno que entende o sistema. Exatamente. Esse é um aluno avançado. Exatamente. Exato. Tá totalmente certo. Concordo totalmente. Concordo plenamente. Né? E a gente tem que pensar nessas coisas que as pessoas nos falaram, né? Sim, isso. Como você falou, isso eu nunca esqueço. Do civil, tu nunca esquece. Uma vez a Dorothy falou para mim também, estava dando um exercício, e ela falou, se você tiver em dúvida, não sabe para onde olhar,
Você não sabe se vai olhar para a perna, para o braço, você olha para o powerhouse. Olha para lá. Olha para lá. Você está em dúvida. Vê o que está acontecendo. Olha para o centro e pronto. E daí começa dali, entendeu? Está em dúvida, olha para lá. Pronto. Vai lá. Lá diz muita coisa. Exatamente. É isso aí. Diga aí, Natan. Não, Ele está cheio mas de perguntas, ele está cheio de dele, assim. Na cabeça dele. O que a senhorita vem falando é porque, assim, eu acho engraçado essa coisa de ver como é a história da informação, né? Eu já vi pessoas que vieram de uma linha mais DJ. Enfim, porque a informação vai virando telefone sem fio, né? Sim. Aí, por exemplo, Math. Não, vai ter aula de Math. E aí eu já vi gente falar assim, não pode mexer em nada. Porque não é para mexer. Sociedade, assim, a pessoa vai se adaptando, eu digo, certo, mas... Aí vem nisso, né? A pergunta que sugeria, numa situação como o Math, uma aula de Math que todo mundo está fazendo, eu preciso fazer uma escolha, então, do que dar a esse Math se essa turma for heterogênea. Não é isso? Porque a coisa do telefone sem fio, aí eu já vi gente dizer, não, mas, por exemplo, o Math tem que fazer todo na sequência e a perna do 100 tem que ser baixinha. Eu digo, minha querida, mas se tiver uma pessoa que não faz, como é que você faz? Ou você tira ela da aula, adapta? Bom, tem que então, fazer. Por exemplo, há um tempo atrás, eu fazia uma aula de yoga, tá? Aqui. E a professora era excelente. E o que ela fazia? Ela falava assim, se tu puder... Então, esse é o ideal do exercício. Mas se for demais, tu vai fazer assim. Se for demais, tu vai fazer assim. Se for demais, tu vai fazer assim. Então, era isso que ela lidava com. Então, por exemplo, tu tá numa aula de Math, tu vai dar 100, né? Eu não uso tabletop, certo? Então, eu diria pra pessoa, tu bota as pernas, vamos começar com 45 graus com as pernas, tá? Se ficar demais pra lombar, levanta as pernas. Ou abaixa elas até o fim. Entendeu? Então, tu tem que dar... Se tu tá numa aula de Math, que as pessoas vai ter gente de tudo que é nível, tu vai ter que dar para esse tipo de nível todas as possibilidades. Entendeu? E ela tem que começar a prestar atenção no corpo dela. Tá me sobrecarregando a lombar com as pernas aqui, então eu vou ter que botar elas um pouco mais para cima. Ou eu vou ter que baixá-las até o chão, deixá-las apoiadas. Entendeu? Então a pessoa vai ter que começar a fazer, porque eles têm que, de novo, ser responsáveis pelo que eles estão sentindo e pelo corpo deles. Eles têm que ser responsáveis. Porque tem que estar presente. E mesmo como professor, tu pode estar 100% da aula olhando, só que tu não está sentindo o que eles estão sentindo. Tu não está no corpo deles. Entendeu? Então, eles podem estar com a perna um pouquinho mais para baixo e sobrecarregando a lombar. Claro que tu vai ver, né? Se vai ter uma curva aqui, né? Mas se eles estiverem sentindo, eles têm que ser responsáveis por aquilo que eles estão sentindo. E daí eu te falar, e daí tu vai dizer, não, então bota a perna assim. Então é a mesma coisa numa aula assim, né? Quando tu tá dando ali, tu vai dizer, se ficar demais, tu dobra as pernas. Se ficar demais, sei lá, você tá fazendo um roll-up, tá? E a pessoa, daí tu fala, então se está demais, dobra um pouquinho as pernas e faz com as pernas dobradas, entendeu? É isso aí, tu vai modificando sem perder o exercício, né? Mas vai dando não modificação, mas vai dando assim, ó. A perna começa aqui, ou é assim. Esse é o ideal, mas se ficar demais, faz assim, faz assim. Entendi. Não, beleza, é até a forma que eu faço. Eu até porque assim, né? Pô, vai fazer o quê? Não, mas a minha dúvida é porque eu fiquei, né? E se a pessoa não consegue, o que é que eu faço? Exatamente. Se o cara vai fazer exatamente daquele jeito... Não, e também tu não quer que ninguém saia da aula mancando, né? Porque fez coisa que não é forte o suficiente, entendeu? Né?
Então, tu E a tem que tornar- dar possibilidades para a pessoa. É tornar o exercício possível, não é fácil. Exatamente, tornar o exercício possível. Não. Ou dar para a pessoa naquela certo exercício dar uma outra coisa, entendeu? Exato. Às vezes tu vai ter que ir numa aula de método, tu tem que ser criativo, né? É Bastante. difícil de dar para a pessoa, é difícil de dar para a pessoa de tudo que é nível, assim, quando todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Sim. Sabe? Eu já tive cliente que se machucou em aula de método com um monte de gente nas academias, entendeu? Já tive, porque começa a fazer um monte de overhead, começa a se jogar para trás sem controle nenhum, né? Imagina. Entendeu? Já tive clientes que machucou nas Não, academias. vê que legal isso que você falou. Aí isso eu acho que é legal você falar. Já que você é uma pessoa que lida diretamente com... Trabalha diretamente com Jay, tem grandes profissionais com você também. Porque tem gente que faz assim, não, mas está no livro, a sequência é essa, não pode pular. E o cara, putz, rola para frente, depois rola para trás. E é bonito. Na minha aula da prefeitura lá na praça, que eu dei hoje de manhã, que tem um monte de senhora com um monte de bronca, e eu quero que ela experimente Pilates, eu vou fazer como? Exatamente, claro. Tu tem as senhorinhas que tu tem que cuidar delas, né? É um bom senso. Uma coisa que eu acho legal, que eu acho que é ideal para todo profissional de Pilates, é justamente ter a referência do exercício. Exatamente. O exercício é aqui, não dá? O que você falou, faz esse ou esse, mas a ideia é a gente, ó... Vai progredindo, exatamente. Então, nesse sentido, modificação, né? Assim, perna um pouquinho mais para cima, perna totalmente lá para baixo. Essa modificação tá tudo bem, não tem problema. Agora, quando tu perde a essência do exercício porque tu modificou tanto, esse é o problema. Tu tem que sempre, essa coisa, tu tem que sempre enxergar o exercício na modificação. Se tu não tá enxergando o exercício na modificação, tu já perdeu o exercício. Né? Exatamente. Boa. Tem mais alguma coisa? Daqui a pouco eu tenho que ir. Tem. Isso aí. Um agradecimento, mais nada. Diz aí, Fernando. Não, Foi da hora, né? Foi legal estar com vocês. Muito obrigada pelo convite de novo. Imagina, a gente vai ter que dar uma encerrada, porque a Dani vai dar aula agora. Lá são o quê? 8 horas da manhã agora, né? Quase Agora 8, são 8. 8 da manhã. Aqui já está na hora do almoço. Hora da boia. Vou tomar meu café agora. Deixa eu ver se alguém deixou alguma pergunta. Não, ninguém tem mais uma pergunta. Qualquer pergunta também pode mandar para o meu... aqui no Instagram. Beleza. Quem tiver Querem alguma... perguntar? Vai aparecer a gente aqui. Se tiver alguma pergunta, é só mandar lá para a Dani pelo Westwood. Isso. Manda pra gente, que a gente manda pra Dani também. Também. Isso. Valeu. Pô, Dani, obrigado. Então tá, queridos. Um prazer enorme. Prazer. Mais uma vez, gratidão, viu, moça? Vamos pegar uma última quinta no mês para ver o Jay aí. Deixa eu... vamos. Só mostra a carinha dele ali, ó. Ok, say bye. Bye. Hi, Ken. Nice to see you again. Nice to see you again, Ken. When are you coming to visit? É verdade. So soon. Maybe next week? Next week. Sim. Semana que vem ainda não. Então tá, queridos. Bom Tô dia sendo, para né? vocês, então. Obrigado, Dani. Valeu, querida. Boa aula. Tchau. Valeu. Tchau, galera. Um abraço.